adoramos o nosso Deus, falamos com Ele através da oração e agora queremos dedicar os nossos corações para que o Senhor nos fale através da sua palavra. Eu tenho ministrado à igreja uma palavra sobre quem Jesus disse ser. Jesus usou a expressão grega ego eimi para falar eu sou, é isto que eu sou. Esta é a revelação que eu venho trazer da parte do Pai. E nós então vimos que no Evangelho de João há 7 momentos em que Jesus usa essa expressão e que ele se manifesta revelando o Pai através da sua pessoa. E nós então nas últimas 2 semanas já vimos que Jesus disse ser em primeiro lugar o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer de mim nunca mais terá fome, e aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Nós vimos lá na primeira pregação que todo ser humano tem uma falta. Há dentro de cada um de nós um vazio do tamanho exato de Deus. E nós só mataremos essa fome espiritual, nós só saciaremos nossa alma quando comermos desse pão, que não é um pão como o maná que os antepassados dos israelitas comeram no deserto, porque eles comeram do pão do milagre, mas morreram. Mas esse pão que Cristo dá é a sua vida, a sua carne, o seu corpo entregue em favor de nós. E quando nós nos alimentamos dele pela fé, isso mata a nossa fome de uma vez por todas. E nós então ficamos saciados para toda a eternidade. Na última semana, no último domingo, ministrei aos irmãos sobre Jesus se apresentando como a luz do mundo, aquela luz que veio para clarear, de tal forma que aquele que o segue não andará mais em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é aquele que veio iluminar, veio nos dar a direção. Quando estávamos tateando, perdidos no escuro, sem saber o caminho certo onde ir, tentando esconder nossos pecados na escuridão, Jesus Cristo raiou a sua luz sobre nós, e Ele faz isso sobre todo mundo, raiando a sua luz para que todo aquele que nele crê possa ver as suas más obras e possa consertar a sua vida diante do Senhor, possa através da habitação do Espírito Santo, da presença de Deus que fica em nós, a partir do momento em que cremos no Evangelho de nossa salvação, renovar o seu interior a ponto de não apenas receber essa luz, mas de sermos também luminosos e iluminarmos as pessoas que estão ao nosso redor. E hoje eu quero dar continuidade a essa série de pregações, falando sobre Jesus como a porta das ovelhas. Jesus disse que Ele é a porta. Nós usamos, no nosso português, no nosso dia a dia, a expressão porta aberta e porta fechada. Dizemos assim, todas as portas se fecharam para mim. E quando dizemos isso, nós estamos dizendo que as opções acabaram, que nós não temos saída, que parece que não há motivo mais para viver, não há solução para os problemas que estamos enfrentando. E de igual forma, quando dizemos, surgiu para mim uma porta aberta, nós estamos nos referindo a uma grande oportunidade, a uma saída, a uma nova descoberta, uma nova possibilidade que surgiu diante de nós. Então, Jesus, usando essa expressão, eu sou a porta, Ele traz à nossa reflexão essa expressão que nós já comumente usamos na nossa vida. Que tipo de porta você tem procurado? Por quais portas você tem passado em sua vida? E quais portas têm sido fechadas diante de você? E quais têm sido as portas abertas diante de você? Nós vamos ver hoje que, independente das oportunidades que a vida possa nos dar, independente daquilo que nós possamos viver na nossa família, na nossa vida profissional, há uma porta pela qual todos nós devemos passar. E essa porta é Jesus Cristo. Vá comigo ao texto de João, capítulo 10. E nós vamos fazer a leitura dos versos 6 até o verso 10. João, capítulo 10. Dos versos 6 a 10. Diz assim a palavra sempre viva e eterna de Deus. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso, ele a explicou. Eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas.
Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Amém? Nesse texto, Jesus está se colocando nessa ilustração pastoril. Os irmãos devem perceber que no Evangelho de João, sempre que Jesus usa uma expressão eu sou, ou que ele traz um sermão, um discurso, isso demanda de uma ação prática que aconteceu. E o evangelista João faz questão de mostrar que sempre quando Jesus opera um milagre, ele usa aquele milagre como plataforma para uma pregação. Ou quando Jesus opera um sinal, ele usa aquilo como uma estratégia para anunciar a sua mensagem. Obviamente, Jesus fazia milagres e abençoava as pessoas. Mas ao longo do seu ministério, Jesus entendia que sua mensagem era mais importante do que os seus sinais. Porque os milagres que Jesus operou ficaram presos ao tempo. As pessoas que ele ressuscitou, aqueles que ele curou, aqueles que ele tocou, ficaram no tempo, porque essas pessoas voltaram a morrer, foram de uma época para outra, foram para a glória eterna. Mas o seu ensino permanece para sempre. Então Jesus, cônscio disso, sempre usava os seus milagres, os seus sinais, como uma plataforma da qual ele pudesse trazer o ensino. E não foi diferente em nenhuma dessas ocasiões. No primeiro sermão, quando falamos sobre Jesus como o pão da vida, ele usou essa expressão quando fez aquele milagre da multiplicação dos pães e peixes, dizendo, o pão que eu der para vocês é mais importante do que o pão que vocês vão comer fisicamente. Semelhantemente, quando Jesus falou que ele era a luz do mundo, ele falou essa palavra logo em seguida daquele espetáculo que houve, quando os líderes judeus trouxeram a ele uma mulher flagrada em adultério, e ele então expôs a pecaminosidade de todos os homens. E ele então trouxe essa mensagem dizendo, eu sou a luz. E aqui nesse texto não é diferente. Jesus Cristo havia curado um cego de nascença no capítulo 9 do Evangelho de João. Algo nunca antes visto. Um homem que nascera cego, nunca teve a capacidade de ver. Nós não sabemos se esse homem havia nascido sem o aparelho visual ou se ele tinha uma doença muito grave que não lhe permitia enxergar. Mas o que a Bíblia deixa claro é que Jesus fez um pouco de lodo com saliva, passou nos olhos desse homem, disse que ele se lavasse no tanque de Siloé, e quando esse homem então vai até aquela fonte e se lava, ele volta a ver. E isso é feito num dia de sábado. E essa cura que Jesus operou causou uma grande confusão em toda a cidade de Jerusalém, a ponto dos mestres judeus quererem expulsar o homem que fora curado e a sua família da religiosidade judaica. Eles expõem os pais daquele homem, dizendo a eles, perguntando a eles se aquele era de fato o filho deles que fora curado, no objetivo de expulsá-los da sinagoga. E os irmãos vão de lembrar que os pais dão uma resposta temerosa quando dizem, ele é adulto, ele pode falar por ele mesmo. Eles temiam as mãos dos judeus. E aqueles homens então se revoltam contra o milagre patente, visto aos olhos deles. E eles então começam a procurar oportunidade para perseguir Jesus. Então, baseado nesse milagre, baseado nesse sinal e na forma como os líderes judeus reagiram ao milagre, Jesus começa o capítulo 10 de João usando uma ilustração pastoril para representar o que estava acontecendo na cidade de Jerusalém naquele tempo. Ele diz, olha, nós temos ovelhas, nós temos um aprisco, nós temos o dono das ovelhas, mas nós temos aqui a figura de alguém que é um pastor e de alguém que representa os ladrões, os salteadores, aqueles que vieram antes de mim e que não fizeram um bom trabalho para a salvação e o cuidado das ovelhas, mas aqueles que estão enganando as ovelhas. Jesus, do versículo 1 até o versículo 5, ali do Evangelho de João, no capítulo 10, ele está trazendo uma crítica ferina aos líderes judeus, dizendo, vocês deveriam glorificar a Deus e cuidar desse homem cego de nascença que foi curado. Mas não é isso que vocês estão fazendo. Vocês estão achando oportunidade para me perseguir. Vocês não estão cuidando das ovelhas. Veremos no próximo domingo que mais à frente Jesus usa outra expressão egoimi, porque ele diz mais à frente, eu sou o bom
pastor, e ele então se coloca como pastor. Mas nesse texto, nesse contexto, no início do capítulo 10, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. O que Jesus está querendo dizer e deixar muito claro àqueles que lhes ouviam é que a partir daquele momento, da sua vinda, da estada dele nesse planeta Terra, ninguém teria mais acesso à salvação se não passasse por ele. Jesus disse: eu sou o marco, eu sou a porta. Mais à frente ele vai dizer: eu sou o único caminho, eu sou aquele que conduz à salvação, e todos precisarão passar por mim. Aquele que tenta entrar no curral por outro lugar, ele não é gente boa, ele é ladrão, ele é salteador. As ovelhas de verdade entram por mim no aprisco e encontram abrigo, saem por mim do aprisco e encontram pastagem, porque eu sou a porta das ovelhas. Talvez você já tenha visto por aí alguns pastores do nosso tempo descrevendo como eram os currais na época de Jesus. E há uma ilustração bem famosa, que roda por aí pela internet, dizendo que os currais não tinham porta naquela época, e os pastores ficavam parados à porta, e eles então eram a porta do curral, e que Jesus estaria fazendo referência a isso, quando fala no capítulo 10 que ele é a porta das ovelhas. Mas isso aí, meus irmãos, é uma ilação muito grande, e não tem comprovação nem histórica, nem arqueológica. De fato, na época de Jesus, os currais eram feitos de pedra, cobertos com telhado e tinham uma porta de verdade. E Jesus está dizendo: eu sou essa porta. Os irmãos talvez vão de lembrar que lá no capítulo 15 de Lucas, um texto citado pelo Rafael hoje de manhã, Jesus diz que o bom pastor deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Exatamente porque o curral tem uma porta. Ele fecha aquela porta, deixa as 99 ovelhas lá e ele então vai atrás da ovelha que se perdeu. Jesus está dizendo: eu represento esta porta que dá acesso ao lugar de segurança. Eu represento essa porta que se abre toda manhã para que as ovelhas possam sair e se alimentar com segurança. Eu sou aquele que dá abrigo aos perigos da noite, eu sou aquele que conduz a verdadeira salvação. Esse texto fala aos nossos corações e nos traz uma reflexão muito importante e muito relevante para as nossas vidas. Nos faz refletir em que portas nós estamos batendo para resolver as nossas questões. Em que lugares temos procurado alternativa para as nossas lutas, para as nossas inquietações, para as nossas tristezas, para as nossas angústias? Jesus disse que Ele é a porta que nós precisamos encontrar. Por isso, essa noite eu quero destacar ao coração dos irmãos, pelo menos 3 aspectos que nós podemos aprender com essa ilustração que Jesus disse. Quando Jesus fala: eu sou a porta, o que ele está querendo ensinar para mim e para você? Você está comigo ainda? Então vamos lá, fiz a introdução, agora vamos entrar no sermão. Em primeiro lugar, ao afirmar ser a porta, Jesus ensina a mim e a você que é Ele quem controla a entrada de quem está fora do aprisco. Uma porta serve para controlar a entrada, quem entra e quem não entra. Ovelhas e pastores são bem-vindos e têm acesso pela porta do aprisco. No entanto, ladrões e lobos jamais serão bem-vindos. Não há outro meio de acesso. Jesus disse que quem entra pela janela é ladrão e salteador. Quem tenta pular, entrar pelo telhado, por outro lugar, são pessoas más. Eu sou o acesso. Eu estou controlando a entrada. E vocês precisarão inevitavelmente passar por mim se quiserem entrar. É por isso que lugares chiques, né? E essa semana nós estivemos num lugar lá para fazer algumas fotos, e era num edifício bem chique, lá na Gleba Palhano, e nós chegamos lá e ao entrarmos, a recepcionista pediu: por favor, identifique-se seu documento, posso tirar uma foto sua? Eu até tirei uma foto sorridente assim, né? Tudo. Porque para entrar naquele lugar é necessário se identificar. É um lugar que tem coisas muito caras, muito preciosas, e não é qualquer pessoa que pode entrar naquele lugar. Assim, Jesus está se colocando como a porta que dá segurança. Ele é aquele que controla a entrada, decidindo quem entra e quem não entra no aprisco do Senhor.
Isso é uma ilustração muito clara à salvação, à glória eterna, à presença do Pai. Ninguém poderá chegar até Deus se não passar por Jesus Cristo. Jesus é a única porta que dá acesso à salvação. É impossível acessar a salvação a não ser por Jesus Cristo. Embora alguém tenha dito para você que através da sua moralidade, do seu bom comportamento, você pode agradar a Deus de tal forma que Deus permita que você entre no céu dele, isso é uma mentira. Embora alguém possa ter dito para você que se você der tudo que você tem aos pobres, se você ajudar as pessoas famintas, se você ajudar os gatinhos perdidos em cima da árvore a descer daquele lugar, você será uma boa pessoa e Deus aceitará você no seu céu. Isso é uma mentira. Só existe uma maneira de entrar no aprisco do Senhor, de fazer parte desse rebanho que Deus está recolhendo, de ser o povo de Deus. É passar por Jesus Cristo, é ir até Ele. Por isso, todas as ofertas que as outras religiões dão, são ofertas religiosas, porque partem do princípio daquilo que o homem precisa fazer para alcançar a Deus. Mas o que Jesus Cristo oferece é algo diametralmente oposto. É o que Deus fez para nos alcançar. Jesus Cristo se colocou como a porta, dizendo: aquele que passar por mim receberá essa doce salvação. Portanto, não iluda o seu coração, achando que você pode agradar a Deus com suas próprias forças, com sua moralidade, com sua inteligência, com sua capacidade. É impossível. Você precisa ir até Jesus e acessar o aprisco do Senhor pelos méritos daquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou em favor dos nossos pecados. Amém? Mas em segundo lugar, eu quero destacar que além de controlar a entrada, Jesus fala: eu sou a porta. Essa porta, além de controlar quem entra no aprisco, essa porta também inibe a saída de quem já está dentro. Da mesma forma como uma porta protege uma casa de quem quer entrar e é inconveniente sua entrada, uma porta também protege quem está dentro de sair. Alguém já disse que se os presídios e as escolas não tivessem portas, ninguém ficaria lá dentro, né? Porque as pessoas não gostam desses lugares. Então, as portas, os portões que ficam nesses lugares servem para que as pessoas permaneçam ali dentro. E o que Jesus está querendo dizer quando ele se coloca como a porta é que ele é uma proteção em relação à imperícia das ovelhas. As ovelhas são animais extremamente distraídos, extremamente incautos. Então, o pastor das ovelhas as colocava no aprisco ao fim da tarde, as deixava trancadinhas lá, porque ele sabe que as ovelhas são uma presa fácil aos ardis da noite. E certamente, se a porta do aprisco ficasse aberta, a ovelha curiosa sairia do aprisco, iria atrás de qualquer barulho, iria atrás dos alimentos que talvez estivessem por perto, iria distraidamente atrás de alguma coisa que lhe chamou a atenção e poderia ficar à mercê dos perigos da noite. Então Jesus Cristo está dizendo: eu sou a porta, eu estou diante de vocês para impedir que por causa da sua insensatez, por causa da sua desatenção, por causa da sua meninice, você acabe correndo risco de vida. Um curral sem porta é muito perigoso, porque os ladrões e os lobos podem entrar. Mas é muito perigoso também, porque as ovelhas têm a tendência de sair. Aqui, meus irmãos, há uma lição muito clara para nós. Muitos de nós que aqui estamos somos ovelhas do aprisco do Senhor. Já entramos por essa porta e estamos dentro desse ambiente que o Senhor preparou para nós. Amém? Você faz parte desse aprisco? Diga amém. Amém. No entanto, muitos de nós saem do aprisco, porque nós não temos mais um relacionamento íntimo com aquele que é a porta. Nós esquecemos que a porta existe para nos dar segurança, que a porta existe para inibir a nossa insensatez. E nós então começamos a nos tornar curiosos, corajosos, e as tentações vêm vindo, e nós então acabamos saindo do aprisco, motivados por nossas tentações, porque nós não respeitamos os limites que a porta impõe.
Ovelhas são animais mais educados. Mas não sei se algum dos irmãos aqui já lidou com cabras ou com bodes. Os bodes são terríveis. Eles são capazes de subir em muros, subir em árvores. Se você deixar um buraco pouquinho aberto, pode ter certeza que aquele bode vai achar o buraco e fugir do lugar onde você tentar trancá-lo. São animais extremamente ágeis, espertos, e eu não sei o que eles têm naqueles casquinhos deles, que parece que eles não caem, eles conseguem subir uma parede quase que vertical. Muitas vezes, nós que estamos dentro do aprisco, estamos seguros pela a proteção que a porta que Jesus nos dá, mas nós não estamos querendo respeitar os limites da porta. E nós queremos fugir daquele lugar em que Cristo deseja que nós estivéssemos. A verdade é que se nós não tivermos um relacionamento íntimo com Jesus, de nada adiantará nós vivermos uma vida religiosa, porque as tentações do mundo nos levarão para fora do aprisco. E se nós não tivermos Jesus, a porta de segurança, nós vamos acabar caindo no mundo. Não se iluda achando que estar presente nas atividades da igreja guardará a sua alma no dia da tentação. Não se iluda achando que ser amigo do pastor lhe valerá no dia da prova. Não se iluda achando que tocar um instrumento ou saber pregar a palavra lhe valerá alguma coisa quando a sua alma estiver em profunda angústia. No dia trevoso, quando a noite escura da alma estiver sobre você, somente uma coisa lhe valerá: Jesus Cristo. É Ele que vai segurar a sua mão e que não deixará você sair do aprisco. É Ele que vai segurar você e vai dizer: não saia, meu filho, fique aqui, eu sou essa porta que inibe a sua saída. Você vai permanecer porque eu estou contigo e eu lhe garanto a vitória. Mas em terceiro e último lugar, esse texto me ensina que quando Jesus afirma ser a porta, Ele deseja nos ensinar, além de que Ele é aquele que controla a entrada, e aquele que inibe a saída das ovelhas incautas, Ele nos ensina também que é Ele quem fornece segurança e conforto para todos que estão dentro do aprisco. Jesus é aquele que nos conforta. Quando eu era pequeno, nós tínhamos no fundo da nossa casa uma porta que estava em péssima situação. A casa em que eu vivia com minha família era uma casa que tinha mais de 150 anos, muito antiga. E a porta que lá estava nos fundos da casa era a porta original. Ela estava então completamente depredada pelo tempo, numa situação terrível. E meu pai, um homem engenhoso, decidiu trocar aquela porta. Só que o meu pai não era um homem assim, vamos dizer, muito organizado. E ele então, ao invés de comprar a porta nova, deixar a porta nova tudo acertado, e então tirar a porta antiga, ele decidiu: eu vou logo tirar essa porta, e aí depois eu acho outra para colocar no lugar. E então ele tirou a porta dos fundos da nossa casa, e ele deixou aquele marco vazio. Naquela semana em que meu pai teve essa ideia, desceu uma frente fria no Rio Grande do Sul. Pelotas fica no Pampa Gaúcho, a região plana do estado, onde o vento alcança facilmente 130 quilômetros por hora de velocidade. Nos dias de inverno você pode ouvir o barulho nos fios do vento correndo pela rua. As pessoas que saem afora, se não saírem com seu pala gaúcho ou com uma jaqueta bem corada, não conseguem resistir ao frio. Pode vestir 7 camadas de lã, não adianta, o fio atravessa. E aquela frente fria veio. E nós querendo nos confortar dentro de casa, e pelaquela porta que meu pai tirou, vinha um vento, mas um vento, que nos impedia de poder descansar.
Eles tentaram dar um jeito como era possível, colocaram um armário de cozinha que tinha lá na frente da porta, tentaram tapar os buracos, mas o vento é insistente, e ele entra pela menor fresta que tem e gelava a casa toda. E nós então nos reuníamos, os irmãos, debaixo da coberta, e ficávamos ali tentando enfrentar aquela situação fria. Como aquela porta fez falta no dia da friagem. Esse fato que eu vivi quando era criança me veio à mente enquanto eu estava preparando esse sermão. Porque é isso que Jesus quer dizer quando ele se coloca como a porta. Eu sou aquele que dá a vocês conforto e segurança. Uma casa sem porta é uma casa onde o vento entra, onde a chuva entra, onde as intempéries incomodam, é uma casa cheia de mosquito, é uma casa onde os bichos entram e saem, é uma casa que não tem segurança nenhuma. Uma casa sem porta é uma casa sem conforto. Não é possível descansar tranquilamente num lugar assim. Jesus está dizendo, eu sou a porta. Quando as ovelhas entram no aprisco e a porta é fechada, ali há um ambiente de profunda segurança e de profundo conforto. É ali que o pastor vai tomar os seus utensílios e cuidar da ovelha que está ferida. É ali que o pastor vai observar as ovelhas, ver quais delas que estão machucadas, com carrapatos, sujas, necessitadas de algum cuidado especial. É naquele ambiente de segurança e conforto que há esse relacionamento íntimo entre pastor e ovelha. A porta fechada do aprisco, ela garante que a noite passará tranquila e que no outro dia de manhã, quando essa porta se abrir, as ovelhas poderão sair novamente para pastarem em mais um dia comum. A verdade é que Jesus é a porta e só Ele nos dá verdadeira segurança e verdadeiro conforto. Talvez você que está aqui essa noite, ou alguém que está me assistindo pela internet, está pensando que você pode obter segurança através das coisas que você conquistou para si. Você tem uma boa poupança, você tem uma boa casa, você tem boas coisas, e você acha que isso lhe vale como segurança. Talvez você ache que a sua capacidade profissional ou intelectual pode lhe gerar segurança. Talvez você se sinta confortável pelo cônjuge que lhe acolhe, pelos filhos que lhe dão carinho, pela família que está ao redor de você, mas saiba que tudo que há nesse mundo são castelos de carta, e que de uma hora para outra o vento pode bater na sua casa e você pode ir à bancarrota. De uma hora para outra, a sua família que está tão estruturada pode ser alcançada por males que vêm sobre as mais diversas famílias, alcançadas pelo demônio do adultério, pelo demônio da drogadição, que acabam enfrentando e atacando muitos lares. E de uma hora para outra, tudo aquilo que lhe parecia um alicerce tão sólido, tudo aquilo que lhe dava segurança, tudo aquilo que fazia com que seus dias fossem belos, pode ir à bancarrota e você ter que enfrentar a dureza do que é a vida sem Cristo. Mas agora nós, que fazemos parte do aprisco do Senhor, temos uma certeza: o Senhor cuida de nós. Ele é a nossa segurança, Ele conforta os nossos corações, e mesmo em meio à mais difícil luta, nós podemos descansar a nossa alma no Senhor, porque Ele é aquele que cuida de nós. O mundo fora de nós pode estar caindo, nós não temos dinheiro na conta, a família está doente, há situações difíceis, dores, incertezas, inseguranças, mas dentro de nós habita uma paz que excede todo o entendimento, e que mesmo em meio a toda a dor, a todo sofrimento e a toda dificuldade, o nosso coração está em paz, porque nós temos a porta das ovelhas que nos dá conforto e segurança. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e tenham uma vida que satisfaz, tenham uma vida plena, tenham uma vida abundante, tenham uma vida que não depende do que acontece aí fora, é uma vida que nasce de dentro, que brota e que transforma nossas vidas. É impressionante, as pessoas se impressionam, como é possível que alguém num ambiente de guerra possa resistir àquilo com um sorriso nos lábios? A esperança de Cristo habita no coração. Como
é possível que pessoas que foram ao martírio por causa de sua fé andem rumo ao seu final cabal com a cabeça erguida, certos de que estão fazendo a vontade de Deus? Como é possível que eu e você conheçamos pessoas que são pobres? Às vezes é a diarista da sua casa, às vezes é uma pessoa que você conhece, que ela é aquela famosa mulher da igreja que usa o seu coquezinho, a sua saia, a sua roupa simplesinha, e ela tem uma vida tão difícil, ela pega ônibus todo dia, os filhos dela têm problema, o marido dela às vezes é alcoólatra, há tantas dificuldades, mas ela todo dia faz as suas atividades, trabalha, cuida das suas coisas, com um hino de louvor a Deus nos seus lábios. Como isso é possível? A segurança e o conforto que as ovelhas do Senhor desfrutam não vem do que acontece fora, mas vem daquilo que aconteceu dentro. Jesus é a porta das ovelhas e nós precisamos passar por Ele. Se há alguém aqui porventura que acredita que pode alcançar a salvação sem Jesus, eu quero lhe falar de todo o coração e com toda a humildade: você está enganado. Você precisa que Ele lhe dê acesso à salvação eterna. Talvez haja alguém aqui hoje que está vivendo uma vida religiosa. Você está dentro do aprisco, você está desfrutando das coisas aqui de dentro, mas você não está tendo um relacionamento verdadeiro com aquele que é a porta. Você está testando os limites do aprisco. Em nome de Jesus, creia em Jesus Cristo de verdade e viva aos pés dele. Não deixe que a religiosidade cegue seus olhos da pessoa de Jesus Cristo. E se porventura há alguém aqui vivendo em profunda angústia, com a alma entristecida, saiba disso. Jesus é a porta que te dá conforto e segurança. Basta que você coloque a sua vida completamente diante dele. E ele vai guardar o seu coração. Amém? Vamos orar por essa palavra? Eu gostaria que você fechasse seus olhos aí onde você está e nós vamos falar com Jesus. A palavra de Deus nos garante que Deus ouve nossas orações e que Ele nos atende quando pedimos com fé. Diante do Senhor não há como esconder os nossos corações. Ele nos conhece profundamente. Ele sabe como está a sua vida. Talvez hoje é o dia de salvação para você. Você que aqui está presente, ou você que está assistindo pelo YouTube, necessita passar por essa porta. Necessita entrar nesse aprisco. Hoje você reconhece: eu preciso receber Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu hoje sou o portador dessa mensagem. Mas quem salva é Jesus Cristo, só Ele salva. Então coloque a sua vida diante do Senhor e diga: Senhor, hoje eu te entrego a minha vida. Me aceita, Senhor. E com certeza essa porta será aberta para você. Talvez o Espírito Santo está falando com pessoas essa noite, que já estão dentro do aprisco, mas que estão pensando em sair. Estão com um pé dentro e um pé fora. Estão com os pés dentro do aprisco, mas com a cabeça fora. Você precisa ter um relacionamento verdadeiro com Jesus. Você precisa voltar para a vida de oração. Você precisa voltar à palavra. Você precisa voltar aos princípios da fé. Não se iluda com o que há no mundo. O mundo e a sua cobiça passarão, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Ore ao Senhor agora e diga a Ele: Senhor, sonda minha alma. O Senhor sabe que eu tenho flertado com a noite trevosa. O Senhor sabe que eu tenho querido sentir em meu coração a adrenalina de andar com lobos.
o Senhor pode restaurá-lo essa noite. E se porventura alguém aqui muito angustiado, como quem não tem a segurança e o conforto que a porta concede ao aprisco, entregue seus problemas ao Senhor nessa noite e descanse na presença dEle. É noite de você deixar tudo aos pés de Jesus e sair daqui leve, como se problema nenhum houvesse, porque você confiará naquele que lhe guarda. Senhor Jesus, o Senhor conhece os corações que aqui estão essa noite. O Senhor conhece os corações dos meus irmãos que estão presentes nesse culto, aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube. O Senhor é a porta, a única porta. Nos ajuda, Senhor. Se há alguém essa noite dizendo a Ti, Jesus, eu preciso da Tua salvação, eu preciso que o Senhor libere o meu acesso para que eu passe por essa porta. Escreva esse nome no livro da vida em nome de Jesus. Entra nesse coração, derrama o Teu Espírito, que essa pessoa nunca mais seja a mesma depois desse dia. Se há alguém aqui entre nós, Senhor, essa noite, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estou com o pé fora do aprisco. Deus, dá quebrantamento, dá renovo, dá vida nova, derrama do Teu Espírito sobre os corações, e que nós sejamos uma igreja forte e verdadeira. Nos livra, Senhor, dos males, dos lobos e da noite difícil. Faz com que essas pessoas recebam a força do Senhor para viverem dentro dos limites do aprisco. Assim eu peço, Deus, por aqueles que estão se sentindo inseguros, desconfortáveis, angustiados com as coisas dessa vida. Ó Senhor, que nesse momento o Senhor possa colher os motivos dessa angústia e possa dar o descanso do Senhor aos corações, possa fazer com que essas ovelhinhas tão insensatas possam descansar no colo do bom pastor. Fica conosco, Deus, nos ajuda a crer que o Senhor é a única porta que nós precisamos. Nós oramos assim, no nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um. Eu quero louvar a Deus, então estamos indo para o final dessa celebração.